criança, e aí eu fui vestido de fã com camisa do Mano. Se fosse hoje, ele não ia escapar de mim de jeito nenhum. Entrei no quarto, eu tinha acho que 18 anos, tinha uma fã debaixo da minha cama. As pessoas perdem, às vezes, essa coisa do limite. Boa noite! Hoje nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre os fãs. Essas pessoas que expressam sua admiração por pessoas e até objetos de maneiras muito diferentes. E a nossa convidada para falar sobre seu fã-clube, sobre as pessoas que tanto a idolatram, é a atriz da Rede Record, integrante da banda Rebeldes, a Mel Frankowiak. Vamos conversar também com o maior colecionador de artigos do Michael Jackson da América Latina. Ninguém na América Latina tem mais peças do Michael Jackson. Nem o Michael Jackson está sentado ali, tem mais peças do que ele, ou mais itens do que ele. Leandro Lapagesse. E também hoje a nossa plateia está muito diferente. Se derem uma olhadinha, nós temos presenças de pessoas que, mais do que admirar, resolvem encarnar um pouco dos seus ídolos. Começa agora, para mais de 150 países pela Rede Record e pela Record Internacional, o programa Roberto Justus Mais. Muita gente se dedica e chega a extremos para demonstrar a sua admiração. São apaixonados por artistas, times, personagens ou até mesmo objetos, como por exemplo carros. Eles são chamados de fãs. A palavra fã vem de fanático e começou a ser usada por aqui nos anos 30 para descrever quem admirava os astros do rádio. Na década seguinte, uma verdadeira guerra envolveu fãs das cantoras Emilinha Borba e Marlene. Como tudo que envolve a cultura pop, a relação entre fãs e ídolos tomou outra proporção depois dos Beatles. As meninas histéricas gritavam durante músicas inteiras e às vezes a própria banda mal conseguia se ouvir. Tanta admiração se converteu em mais de 1 bilhão de discos vendidos e incontáveis produtos com a marca Beatles. Eu comecei ouvindo Beatles em 63, quando um amigo do meu pai foi para a Inglaterra e trouxe compacto da música She Loves You. E aí foi assim, paixão à primeira audição, né, pode-se dizer. Eu comecei a colecionar, eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a colecionar a partir dali tudo que eu via de recorte, revista, jornal, disco, tudo que caía na minha mão falando de Beatles, eu ia atrás e guardava. Tem mais de 3.000 LPs dos Beatles, contando Beatles carreira solo, né? Tem uns 2.000 compactos, 3.000 fitas de VHS, 1.500, 2.000 DVDs mais ou menos. CD eu nem sei, porque tem tanto CD que eu já nem contei. Eu conheci, por exemplo, os 4 Beatles pessoalmente. Eu estive com o John Lennon 2 meses antes dele ser assassinado e ele depois me mandou um disco de ouro de presente pelo correio. Esse é um dos poucos discos de ouro dos Beatles que eu tenho certeza que os 4 pegaram na mão, entendeu? Então um monte de gente fala, deixa que eu vou limpar, eu vou arrumar, eu vou não sei o que. Não, deixa do jeito que tá, porque a energia dos 4 tá aqui, ó. Ainda hoje os fãs acampam durante dias para ver seus cantores. Querem parecer e agir como seus personagens preferidos e passam horas na fila para comprar o último lançamento. Mas o que leva alguém a ter tanta devoção? Quando a pessoa tem dificuldade de encarar a solidão da individualidade, ela se joga totalmente nessa relação de idealização em relação ao seu ídolo. O fanatismo é uma expressão da dificuldade da pessoa aceitar a própria personalidade. Hoje vamos mergulhar no universo dos fãs. Bom, para falar sobre fãs, nós vamos chamar ela que tem mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. Já enfrentou situações complicadas por causa da comoção em torno da banda Rebeldes, da qual ela participa. Vem conversar comigo, Mel Frankowiak.
Bem-vinda. Obrigada, que honra. Muito bem-vinda. O que eu adoro é que... Tá arrumada, Você né? viu? Você viu? É o tema hoje, ô Mel. Vamos falar sobre fãs. Ok. E aí eu tenho aqui várias figuras, daqui a pouco a gente vai mostrar eles, que são fãs a ponto de se transformar, né, nas pessoas que tanto admiram. E você é uma pessoa que, na sua história recente, cultivou muitos fãs, né? É verdade. Acho que o 6, né, o Projeto Rebelde, ele trouxe isso pra gente. A galera realmente é fã com todas as letras e participam das mídias sociais e acompanham a gente. Não, e vocês com Rebelde, você consegue fazer duas coisas, porque vocês tiveram a novelinha ou a série, né? Que fez um sucesso danado aqui na Rede Record, e ao mesmo tempo a banda fazendo shows pelo Brasil inteiro. Então, onde a gente de fato tem esse acesso com o público, né? Esse contato com o público que a novela não permite. Então, cada cidade que a gente chega, a gente percebe como eles são carinhosos, como eles são... Uma coisa acaba alimentando a outra. acaba né? alimentando a outra. E como é que foi esse começo? Vamos falar agora da Mel, que começou sua vida lá no Rio Grande do Sul. É verdade. Muito novinha, resolveu ser modelo por motivos óbvios, né? Linda, obrigada. né? Como dizia Hebe Camargo, linda de viver, né? E aí você começou naquela época e você já imaginou que você podia ser tão famosa e você ia ter tantos fãs um dia na tua vida? Não, menino. Eu comecei fazendo jornalismo no Sul, lá em Pelotas, e gostava muito da faculdade, mas enfim, aí tudo começou com uma brincadeira de um amigo meu, fotógrafo de Pelotas, Gustavo, falou, deixa eu tirar umas fotos de você, enfim. E a gente foi pro Nós Porto. estamos falando com que idade? Com 19 anos. Aí a gente fez essas fotos e aí, cidade pequena, eu acabei participando de concurso aqui, concurso de beleza. E aí, quando eu vi, eu tinha sido convidada para participar do casting de uma agência em São Paulo, onde as coisas acabam funcionando nesse mercado. E eu tive muito apoio da minha família, assim, acho que eu já tinha 19 anos, eu pensei, bom, eu topo agora e sinto essa experiência, vejo o que vai dar, ou eu não faço isso mais, também vou terminar o jornalismo, enfim, vou ter uma vida aqui. Só que aí o bichinho da curiosidade foi maior. Como é que você virou atriz? Você fez curso para ser atriz? Eu fiz. Você tirou o teu DRT? Tirei o DRT, tenho o DRT de atriz. Eu fiz um curso de atuação em São Paulo mesmo. E aí disso as coisas funcionam, assim. Eu como modelo fazia muito comercial de televisão, muito mais que fotografia. Acho que esse caminho foi natural. Mídia eletrônica começou a entrar na tua vida através da internet, aí você acaba fazendo um teste aqui, um teste ali. Cheguei a fazer outros testes para outros personagens. E aí, enfim, depois que eu entrei na Record e fiz para Rebelde, não me deixaram sair mais. E foram muitos testes. Ô Mel, você deve ter desenvolvido agora na tua história algumas situações com fãs, que eu imagino que tenham acontecido. Como é que é essa relação, então, com os fãs? O que tem de pró e o que tem de contra? Porque não é só coisa boa, né? Tem muita coisa boa. A gente consegue medir o carinho que as pessoas têm porque a gente está em contato com eles, né? Então, outro dia no show, a menina vazou a segurança e me agarrou no meio do show. No meio da música, assim, eu nem consegui. Foi tão rápido, acho que foi menos de um segundo que eles tiraram lá de mim. Mas é perigoso porque eu tava tirando, nesse momento eu tava tirando uma pulseira que ela tinha arrebentado, uma pulseira cheia de coisas que eu uso. Quando a menina me abraçou, a minha sensação de defesa, por pouco eu tive uma menção de quase tirar ela de mim, enfim. Então, num momento desse, um instinto de defesa, instinto você acaba fazendo isso, né? Sorte que os seguranças foram mais rápidos. Depois eu até tentei saber quem era, para ver se conseguia abraçá-la, enfim, porque a gente entende que não é por mal. Como é que assim, a energia o teu fica muito público ruim. em geral é o público mais infanto-juvenil? 10, 12, 15. Essa molecada. Aí tem galera mais velha, tem gente mais nova, tem bebê, tem crianças de 3, 4 anos no show. Vamos dar uma olhadinha, na cara dos teus fãs? Tem um videozinho curtinho, vamos dar uma olhadinha, vamos ver. Esse é uma edição especial que vai pro ar agora em dezembro, né? Esse é parte de um documentário que vai pro ar sobre a banda, né? Você ficou emocionada lá, né? Eu sou a boba. Você fica super emocionada, Eu assim? fico Que legal. emocionada. Às vezes a gente encontra, assim, esses olhinhos
boiando no show e a gente acaba chorando junto. Que legal. É bonito, né? É um amor bonito de ver, assim. São pessoas que, na verdade, não conhecem a gente. É muito incondicional o que eles sentem. Não, é uma coisa fantástica. Porque conhecem o que vem da gente. A gente não consegue dar atenção para todo mundo, infelizmente. A gente até brinca, porque às vezes a gente viaja 10 horas de ônibus. A gente tem um ônibus ótimo, super confortável. Então, de uma cidade para outra, às vezes o aéreo é mais complicado, a gente vai de ônibus. Então, você chega depois de 12 horas dormindo no ônibus, que por mais confortável que seja, não é a sua cama. Lógico. Aí as pessoas começam a gritar até você entender o que está acontecendo. Você tem que ter uma cápsula do bom humor logo cedo. Então, a gente se esforça muito para ser assim, para tratá-los bem, porque a gente sabe que isso tudo é carinho, mas às vezes a gente é humano, às vezes a gente está cansado de mau humor, com dor de barriga. Não, mas é óbvio, você é um ser humano, né? Não é uma máquina. Mas teve uma vez uma coisa curiosa, falando dessa coisa que a gente sente muito com os fãs. Eu estava num hotel, tirando umas férias, assim, acho que teve um final de semana que a gente não teve show, eu fui para um hotel, tirei umas férias, fiquei um tempo sozinha. E era tipo uma casa colonial, assim, eu estava no 3º andar, daqui a pouco eu abro, assim, a porta, depois de ter acordado tarde, está uma menina de uns 11, 12 anos escalando a barreira de fora. Eu falei, não, pelo amor de Deus, desce já daí, menino, o que você quer? Você quer autógrafo, você quer um beijo, você quer dormir comigo? Que medo, imagina essa criança cai. Escalando a parede? Escalando pra parte de fora da varanda pra entrar na minha sacada. Pelo falei, amor meu de Deus, a gente passa muito nervoso com eles, assim. Tem uma história que aconteceu em Recife de um confrontamento com fãs, já que o nosso tema é fã. Falando sobre isso. Conta essa história, o que aconteceu ali? Na verdade, a coisa em Recife já vinha de um processo que a gente estava percebendo, que é essa euforia das pessoas um pouco desenfreada, quase indo para falta de respeito. Então já tinha acontecido em algumas outras cidades, a gente já estava de olho nisso. Mas o que? De chegar perto e pegar? Esse fenômeno social de quanto mais gente em volta, mais as pessoas vão perdendo a noção do bom senso. E a timidez também eles perdem, porque em grupo eles crescem. E é isso, que é tocar você, só que para tocar você tem que bater na pessoa, né? Para tocar, você tem que bater, você tem que pegar. Então quer pegar um pedaço de você, puxa cabelo, arranca boné, tira óculos, leva chinelo. Então a gente começou a entrar numa coisa de fobia mesmo. A gente também vai ficando com medo. Claro. Então, às vezes, a gente está cansado, a gente precisa ir pro hotel dormir, a gente precisa também comer, se alimentar, enfim, essas coisas. E as pessoas perdem, às vezes, essa coisa do limite. Então, assim, bom, ela está almoçando. A gente diz que às vezes a gente janta num aquário, porque as pessoas ficam em volta. Eu digo, poxa, minha mãe sempre me ensinou para não ficar vendo ninguém comer, né? Poxa, gente, não faz isso com a gente, não. Será quando a gente estiver bonitinho, assim, arrumado? Bom, pegando carona na história dos fãs mais exaltados, vamos ouvir a história do nosso querido Rodrigo Faro. O que ele tem a dizer sobre uma história com fãs? E tem uma vez eu estava no Macapá, e aí terminando um show, isso na época do Dominó, quando eu entrei no quarto, eu tinha acho que 18 anos, tinha uma fã. Cada vez mais ativa. Mais importante que conquistar o público é saber suprir suas expectativas por um longo tempo. Muito interessante ver o quanto as pessoas acabam abraçando a idolatria por um livro, às vezes é uma história, um videogame, enfim, tem de tudo. Tem apaixonados, fãs por automóveis, né? É uma coisa impressionante, né? Como as pessoas escolhem um caminho e depois vivem em função muito disso, né? Eu quero falar agora com as pessoas que estão aqui na plateia. Vamos começar aqui, olha só, nós temos aqui o Tim Maia, que na verdade é o Charles Maia. Tudo bem? Tudo bem. Você não é só um cover, pelo que eu entendi, vocês gostam dos artistas, não, são na fãs, realidade, além de eu gostar e amar o Tim, eu sou o cover oficial dele no Brasil, entendeu? E eu tenho um trabalho maravilhoso que eu já venho fazendo agora, vai fazer 15 anos que eu trabalho, e sou reconhecido, como tenho certeza, na mídia pesada. Então a tua vida é isso? Eu vivo disso. Você trabalha com isso? Eu trabalho disso, entendeu? Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado por poder falar do seu programa, do meu artista, ok? Charles Maia, né? Charles que é o seu nome isso. artístico. Agora falar com o nosso querido Gilberto Augusto, que é o Elvis Presley. Tudo bem? Legal. E você resolveu, você era fã do Elvis ou você achou porque você tem semelhança física e você resolveu ser cover dele? Tudo começou com 7 anos de idade, eu assisti Saudades de um Pracinha. Aí por diante eu comprei meu primeiro LP. E assim, ser cover do Elvis é uma responsabilidade muito grande.
né? Porque não é só ter aparência física, tem que cantar também. Faz uma palhinha, quero ver se você canta como ela. It's now or never, can hold me tight, kiss me my darling, be my tonight, tomorrow will be too late, it's now or never, my love always. Muito bem. Gostei. Bom, vamos falar aqui com o nosso querido Roberto Carlos, que é o Raul Nazário. Você devia ser cover cara que pensa do Fenômeno. em você toda Nazário, hora. Como é que é? O cara que pensa em você toda hora. E conta. E aí, embora, né, bicho? Não, na verdade, olha, eu faço o Roberto Carlos. Você conheceu o Roberto Carlos já? Conheci em 2007, aqui a foto com o Roberto, no navio, né? Ah, é? E foi um momento muito importante para minha vida, para minha carreira, para minha família. O Roberto me recebeu com todo aquele prazer, aquela alegria. E isso significou muito para minha vida. Sabia, bicho? Legal, bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, vamos passar pro lado de lá, vamos falar com a Whoopi Goldberg. Olha só que perfeição, ó. A Whoopi é uma das atrizes mais fantásticas, né? Divertidas. Maravilhosa. Aliás, esse foi um filme que foi da Noviça, né? Que ela fez. Mudança de hábito. Se eu não fosse eu gostaria de ser ela. Acho ela batalhadora. Ela se chama Carol Johnson, vocês sabiam? Você sabia? É? Não sabia. Carol Johnson? Carol Johnson, o nome verdadeiro dela. Olha só. Já tem uma... E você chama Verusca? Verusca. Bom, obrigado. Muito bem-vinda também, viu? Michael Jackson. Ô, Rodrigo, você sabe que hoje nós vamos receber aqui uma pessoa que é talvez mais fã do que você do Michael Jackson. Ele só não se veste de Michael Jackson. Ele tem muita coisa. Você conhece ele também? Conheço ele já. E como é que começou a tua história com o Michael Jackson? A minha história começou como fã, né? E tudo isso lá em 93. Quando ele veio no Brasil, comecei a brincar na escola. Aí nessa brincadeira eu fui me moldando, né? Como fazer o visual dele e tudo isso daí. Não, tá muito bem feito. Agora, eu não vou aguentar se você sabe dançar, o Michael. Eu danço, eu sou um então você vai dançarino. vir aqui agora, por favor, dá um Vamos lá. exemplo pra gente. Quero ver. Hein? Solta aí um Michael Jackson, vamos ver. Valeu! Olha, posso falar? Tá cantando bem pra caramba, né? Não é? Parece o Michael Jackson cantando. Direto, Espetacular. Que voz é essa? Rodrigo, obrigado, querido. Muito bom. Bom, o que mais nós temos aí? Temos ali o Edward Mão de Tesoura, é isso? Esse filme... Como é o nome do ator que fez esse papel? Johnny Depp. O Johnny Depp, naquela época que ele era bem jovenzinho, não era? Isso. Há Eu uns lembro 20 e disso. tantos anos atrás. 20 e tantos? O filme completou agora 22 anos mais ou menos. Um filme do Tim Burton. Tim Burton. Por que você se identificou com isso e resolveu ter essas mãos pouco práticas aí pra você? Na verdade, é um personagem muito carismático. O Johnny Depp, numa entrevista, falou que ele se espelhou e o laboratório dele foi feito em cima do Chaplin. Eu amo Chaplin muito. E onde que você faz isso? Você faz as fantasias, manda fazer? O que você faz? Eu faço junto com a minha mãe. Então eu sou artista plástico. Então eu desenvolvi, porque eu não poderia entrar em qualquer evento se fosse... Mas onde que você vai com isso? As pessoas te contratam para você ir em Sim, evento? festas, eventos, feiras. Legal. Legal, obrigado. Muito obrigado. Valeu. E por último, eu quero, abusando ainda da sua paciência, estar aqui Imagina, comigo, tá sendo mas acho prazer. super divertido a gente conhecer esse mundo dos fãs, né? Eu tenho aqui dois exemplos. Aquela figura ali, a Natália Lara. A Natália Lara, ela se considera a fã número 1 do Roberto Carlos, né? E, Natália, tudo bem? E eu faço um desafio, Mel. Pergunta qualquer coisa da minha vida pra ela. Faz uma pergunta qualquer pra ela. Dá cuidado também. As intimidades dela não sabe. Agora sim.
Cachorro, vale? Nome de cachorro, Vale. sabe nome de cachorro? Sabe tudo. Tudo? Tudo. Ela estuda a minha vida há quantos anos? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Desde o Nasceu aprendiz. onde ele? Em São Paulo, a matriz Não Promatre. precisa falar o ano que eu nasci, por favor. Eu falei a cidade. Ela falou maternidade. Aonde eu nasci? Nem eu sei. Matriz Promatre. Menino. Não E sabia aí, que você tinha nome nascido do lá? pai? Janos. Nome da mãe? Lídia. Nome da irmã? Das irmãs? Catarina e Juliane. Fala o nome do cachorro. Bel e Robin. Mel e Robin. Ou Dois quando você tiver alguma dúvida, você liga pra Eu ela. ligo pra ela. Que perfume que eu uso? Hanaimori. Não, impressionante, né? Uma pessoa acaba se incorporando, né? E ela me enche de Caramba, presentes. incrível. Não sabe, ela trabalha para comprou um taco importado de sinuca, sabe que eu jogo de jogar sinuca. Ela sabe que eu gosto, do que eu gosto de comer, ela manda um Você chocolate. quer ser minha fã também? Agora, do teu lado, tem o Fábio, que é mais recente, né, Fábio? Você tem quantos anos? Tem 15. 15 anos. E o que você também ficou maluco agora e quer ser meu fã? Não sei. Não tem explicação. Quanto ele paga pra vocês? Conta pra mim. Obrigado pela presença de vocês, Fábio. Obrigado. Bom, Mel, agora eu vou chamar uma figura que é o maior colecionador de itens relacionados a Michael Jackson que existe na América Latina. Ele é uma pessoa doente pelo Michael Jackson. E ao se encontrar com o rei do pop, ele não conseguiu dizer nada. Ele deu branco total. Vamos saber essa e outras histórias com Leandro Lapagesse. Vai, tá bom? Tudo bem? Mel. Tudo bem? Ó, vários presentes pra você. Opa! É o CD novo do Michael, o DVD novo do Michael. Oba! O livro que ele escreveu e eu comprei os direitos autorais, eu lancei aqui no Brasil pela Ibis Livros Editora. Esse aqui? Esse livro. Olha que legal. A Dança dos A Dança Sonhos. dos Sonhos. São poemas que o próprio Michael Jackson escreveu. Olha. Bacana, né? E aí eu lancei numa edição bilíngue. Eu não sabia que eles tinham escrito poema. São maravilhosos, são poemas incríveis. Aqui já tem um de amor, já vou ler. É, tem vários. E esse outro é o programa da peça Michael e Eu, que é uma peça de teatro que foi baseada na minha vida. Teve uma peça de teatro Exatamente. baseada na sua vida A gente vem em pra São relação Paulo a ano que essa vem. tua história com o Michael Jackson. É sobre a influência dos ídolos na vida de um fã, de uma pessoa qualquer. E como é que começou isso? Conta pra Michael mim. mudou, eu digo que ele moldou até meu caráter, assim, porque eu me formei meu caráter e tudo ouvindo as coisas que ele falava, os discursos, as músicas, os clipes. Então, quando eu vi Black or White, ele falando que se você quer ser meu amigo, não importa se você é negro, se você é branco, qual é a sua religião, aquilo foi moldando os meus pensamentos e eu me tornei um cara melhor graças a ele, sem dúvida nenhuma. Que bacana isso, né? Que estranho. Quer dizer, na verdade, eu vejo tantas pessoas se envolvendo com seus ídolos. Agora, dizer que mudou o seu caráter, a sua forma. Se bem que as pessoas falam muito, né? Da influência. Quando eu fazia o aprendiz, falava eu fiz um negócio estimulado pelas coisas que você falava. Então, as pessoas se estimulam mesmo, né? Uma coisa muito Muito. Na peça, o autor fala uma coisa muito interessante, que os nossos ídolos pop da atualidade é como os antigos deuses do Olimpo. Então, antigamente, cada um escolhia o seu deus, que tinha as suas fraquezas humanas, e os nossos deuses pop têm as fraquezas humanas. Então, é uma analogia muito feliz do autor Marcelo Pedreira, porque Como é que assim, chama a peça? Chama Michael e Eu. Michael e Eu. Michael e Eu. Eu tatuei aqui ao longo da peça. Nossa, olha só. Na verdade, eu Mostra tenho pra... 6 tatuagens do Michael no braço. 6? Mostra Quer pra ver? gente. Deixa eu mostrar. Só no braço, né? No Só, tem um braço. O braço direito é todo dele, Ó. Se tiver em outro lugar, não quero ver, não. Não, aqui, ó. Olha aqui. Não, olha, Mel. Todas Olha, as olha, fases olha, dele, olha ó. na fase de menininho ainda, né? Depois, anos 90, parecido com o Rodrigo ali. É, aqui. Aqui é mais a época do Rodrigo. Que bem feito, parece uma foto, né? E aqui é ele dançando. Então, assim, minha vida foi toda realmente moldada por Escuta, ele. e quando o Michael Jackson se foi precocemente aos 50 anos de idade? Pois é. Como é que ficou o teu mundo? Eu peguei as malas e fui pro velório. Você foi? Isso. Caramba. Foi a primeira coisa. Eu falei, Aquele que foi "Vem num pra lá." ginásio, não foi? Que a Foi, filha dele, que a preconceito. Paris falou. É Paris, né? Exatamente. Falou lá que tá muito Eu fofo. tava ali bem pertinho no palco, foi uma experiência inacreditável, mas eu Como é que você precisava conseguiu estar entrar lá? Nossa, foi super difícil, porque quando eu viajei para Los Angeles, não sabia se ia ter um velório aberto, se não ia ter, o que ia ter. Eu precisava estar lá de alguma forma. E aí 5.000 fãs seriam sorteados pela internet para poder entrar no lugar. Eu me inscrevi, mas não consegui ser sorteado. E aí um menino do Recife tinha sido sorteado de brincadeira, ele se inscreveu e ganhou. Ele não ia para lá. E aí depois, por telefone, eu consegui convencê-lo de me passar o voucher dele, e aí eu fui ao funeral.
sinceramente. E esse ranking de que você é o maior da América Latina, de onde? Quem sabe disso? Existiu uma eleição na internet onde você mandava fotos e coisas entre os fã-clubes do mundo inteiro, e aí eu ganhei esse título. Agora eu estou fazendo uma lista do meu material para entrar pro Guinness, brasileiro primeiro, né, para depois... Eu acredito que deva ter alguém no mundo que tenha mais do que eu, não é possível. Mas você tem muita coisa. Eu tenho muita coisa, minha casa é todo um museu de Michael. Assim. Posso ver a imagem da sua claro, casa? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver. Olha lá, Mel. Essa é a sua sala? É. Não cabe no quarto mais? Não cabe, é a casa inteira. Aí tem discos, esses são discos de verdade, discos de vinil super raros. Você mora sozinho? Não, eu divido apartamento, mas... E as pessoas não ligam de ter tudo isso dentro? Eu costumo dizer que quem vai na minha casa sai amando ou odiando Michael Jackson. Não, mas não dá pra odiar Michael Jackson. Mas como não dá pra odiar, as pessoas acabam entendendo muito mais. Muito legal, né? Agora, essa história de você, quando eu te anunciei, eu falei de você ter ficado mudo na frente do Michael Jackson. Como é que foi isso? Uma loucura, porque assim, eu fui pra porta do hotel em Copacabana, quando ele veio gravar o clipe no Morro do Namar. E aí... Eu era muito burro na época, porque eu era criança, e aí eu fui vestido de fã com camisa do Mas se fosse hoje ele não ia escapar de mim de jeito nenhum, entendeu? Mas naquela época eu fui vestido de fã pra porta do hotel, e começou um burburinho que ele ia sair, apareceu um sósia dele no hotel, todos os fãs começaram a gritar, correram pro hotel, e eu permaneci. Você não caiu nessa? Eu não caí nessa. Aí ele veio com a van, metade do corpo pra fora da van, apertando a mão de todo mundo na rua, nunca mais me esqueço, tinha um lixeiro, um gari, uma vassoura numa mão e apertando a mão do Michael Jackson com a outra, assim. Michael falando com todo mundo, dando beijo, apertando a mão de todo mundo na rua. Aí chegou perto de você. E aí eu tava com uma camiseta que, coincidentemente, essas coisas do destino, foi igual à camiseta que ele jogou no dia anterior. Então ele olhou pra mim e riu, apontou pra camiseta, provavelmente ele achou que fui eu que peguei aquela camiseta. E aí ele fez sinal pro segurança deixar eu passar, e aí eu passei, fui até ele apertou minha mão, agradeceu por eu estar ali, eu não respondi, fui paralisar. Suando frio, né? Mudo. Aí ele me deu uma bala, que tá lá na minha sala, naquela coleção, porque ela ficou 5 anos na minha geladeira que eu não tive coragem de comer. Não tive coragem de comer a bala, imagina. E aí eu depois tirei com muito cuidado lá o papel da bala que tava com a impressão digital dele, tá lá em casa. A bala você comeu depois? Não, ela se desfez no geladeira. Ah, meu Deus, mas nem comeu a bala, você desfez a bala. O que você faz é tudo diferente hoje, né? Depois do que você era pequenininho. Tudo diferente, né? Nossa. Isso tem quanto tempo? Nós estamos falando isso de... foi em 96. 96, então tem 16 anos. Dia 11 de fevereiro de 96. Hoje em dia é muito engraçado, porque com essa minha experiência, com meus planos mirabolantes de conhecer Michael Jackson, se ele voltasse agora em Londres, essa coisa toda, chega algum artista internacional, meus amigos me ligam, falam, Léo, eu preciso conhecer fulano de tal. E aí eu armo todo o esquema. E aí tem Madonna aí, já tô com todo o esquema para levar meu primo Rono, que é louco pela Madonna. Bom, falando em Madonna, nós vamos aproveitar que ela está em turnê no Brasil e nós vamos descobrir como funciona um grande fã-clube, por exemplo, da Rainha do Pop, Madonna, que é a Madonna. Vamos dar uma olhadinha. Bom, minha paixão começou quando eu assisti a apresentação no VMA dela, de Vogue, toda produzida, e eu assisti pela primeira vez, aí eu perguntei, who's that girl, quem é essa garota? E aí eu comecei a pesquisar a fundo sobre a vida dela, e aí surgiu a minha paixão. Minha prima, mais ou menos 20 anos atrás, que ela colecionava algumas coisas, e um belo dia eu cheguei na casa dela e vi um pôster. E minha paixão começou aí, através daquela foto, né? E comecei a escutar, a ver várias, que música é essa, contagiante. Na verdade, a gente estava vendo que estava tendo flash mobs em outros países, esperando a chegada da Madonna, e nós resolvemos também fazer esse pré-aquecimento do show. Pela Madonna vale qualquer coisa. Inclusive perder o emprego, como eu já perdi também por causa dela. Eu estava vindo em 2008, eu estava trabalhando numa empresa, eu acabei pedindo licença para ir comprar o ingresso, já vi que tinha fila pro show, que ia acontecer dali a 30 dias, e a gente acabou já ficando na fila e não voltei mais pro emprego. Como meu primeiro show, eu espero poder
ser dona dos olhos dela, nem que seja por um minuto, que ela me olhe e que eu sinta que aquele olhar foi pra mim, assim, vai ser muito emocionante. É inexplicável, Madonna hoje pra mim é uma ditadora de estilo que influencia na moda, no mundo, na política e na economia. Tudo, né? As pessoas se reúnem para falar daquilo que mais agrada a elas, que é a pessoa que elas idolatram. É muito legal isso, né? É muito bom. Bom, nós estávamos aqui falando sobre os vários aspectos, né, dessa relação fã-ídolo, etc. Falamos de algumas maluquices, muitas que já aconteceram com você. Vimos do Rodrigo Faro contando da história da fã que se escondeu embaixo da cama dele. Só saiu com a cueca dele. Agora, nós vamos ver o que aconteceu com o Eduardo Costa. O que aconteceu com ele? Ele conta uma história muito divertida. Vamos dar uma olhadinha. Aconteceu uma coisa muito engraçada comigo no começo da minha carreira, no interior de Goiás. A gente, em começo de carreira, fica em qualquer lugar e era um hotelzinho muito simples. E aí cheguei, sentei, deitei. Quando eu acabei de deitar, o teto desabou. O teto desabou e eu assustadíssimo, fiquei muito assustado, porque caiu tudo na cama e eu saí correndo. E aquela coisa branca, parecendo um X, sabe? O quarto ficou todo branco. Quando eu olhei, saiu uma mulher do meio daquela, em cima da cama, do meio daquela poeira, toda branca. O que aconteceu? Ela chegou antes de mim. Não era um fantasma. Entrou no quarto, não se sabe como, ninguém sabia, ninguém soube explicar isso depois. Ela, para tentar se esconder, ela não tinha outro lugar, ela subiu na cama, porque o teto era rebaixado, parecia um motel assim. Acho que ela conseguiu subir e entrou dentro do teto. Era o teto rebaixado com gesso, ele não aguentou segurar o peso dela e ela caiu. Eu quase morri do coração. Então, a minha preocupação foi mais comigo do que com ela. Porque eu imaginei que ela era um fantasma, ela estava toda branca, de gesso, só o olho dela aparecia. Ela ficou branca mesmo. Eu fiquei todo branco também. Já pensou? Você vê? Olha, debaixo da cama, pra cima do teto, quer dizer, ela se esconde em todo lugar. Eles surgem. Que coisa. Agora, você que entende de ser fã, porque você é um dos fãs talvez mais, vamos assim, que mais se investe, ou que investe dinheiro e tempo e dedicação ao seu ídolo. Qual é o limite do fã? O que ele pode e o que ele não pode fazer? Respeito. Eu acho que essa é a palavra essencial. Eu sempre planejei estar com o Michael, tudo, mas eu jamais iria pular em cima dele, rasgar a roupa dele, gritar, absolutamente. Eu queria falar com ele. Até porque você fica paralisado na frente dele. Também tem isso. Eu acho que o artista é um ser humano, como todos os outros. Tem seus defeitos, tem suas virtudes, nós admiramos as virtudes deles e temos que entender que eles são seres humanos como nós, entendeu? Você saber que o cara tem o seu momento de privacidade, que o cara tem que comer. Se todos pensassem assim, né, meu? Seria isso. Tão bom. Bom, falando nisso, falando nos limites, nós estamos falando que as pessoas têm, nós vamos agora conversar com uma pessoa que é expert, né, porque ela é doutora em ciências sociais e que vai nos ajudar a entender como esses limites devem ser tratados, como funciona a mente de um fã ou de uma fã. Ela é a doutora Ana Freiman. Doutora Ana, você está aí agora com a gente pelo vídeo? Como vai? Tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigado pela sua presença, viu, doutora Ana? E aí nós vamos agora entrar um pouco nesse universo da mente que às vezes, né, até doentia, essa coisa da pessoa incorporar tanto a história que a pessoa chega a ser agressiva. Eu lembro muito bem, não sei se vocês lembram, obviamente sim, do John Lennon. Isso chama muita atenção. O Mark Chapman, em Nova York, lá em frente do Dakota Building, resolveu matar um dos maiores ídolos, até meus e de todos nós, de tanto amor que ele tinha pelo cara. Como é que nós explicamos isso, doutora Ana? Nós temos algumas gradações de identificação com as pessoas que nos dizem algo. Tem algumas pessoas que se tornam aficionadas, começam mais do que a seguir, a fazer questão de acompanhar e em viver parcela da sua própria vida muito inspirada naquela pessoa e começa a se desviar um pouquinho da sua própria identidade, como que querendo ser muito igual. E isso não é saudável, né, doutora Ana? Isso não é saudável. Enquanto a pessoa consegue manter um bom contato com a sua realidade,
ela pode até passar a ganhar dinheiro com isso. Além disso é que começam a surgir Aí começa realmente uma problemas. coisa da obsessão, né? Aí já complica. Ainda antes da obsessão, nós temos um outro quadro que concorre com a obsessão. Um é a idolatria. E muito próximo, porém mais perigoso ainda, é se tornar um fã obcecado. Porque daí o obcecado, ele invade a vida do artista, daquela figura que é carismática, que passa a tomar conta da mente deste fã obcecado, e este fã obcecado começa a ser por demais invasivo, perigoso, ameaçador, a ponto de realmente querer possuir a figura desejada. Em geral, os artistas são essa explosão de luz e de expressividade. E isso nos fascina. Então, há que sermos maduros para buscar enxergar que o que nós estamos, assim, adorando, apaixonados, vibrando, é pelo artista. E não pelo ser humano. E não pela pessoa que está lá. Nós não podemos confundir a obra com a pessoa. Agora, são quadros onde o fã, nessas condições, não faz distinção, está em outra esfera, não tem assim, a menor ideia também de que está fora de si. Doutora Ana, muito obrigado, doutora Ana Freiman, pela sua aula que deu aqui para nós sobre o nosso tema tão interessante hoje, viu? Obrigado pela sua presença. Muito obrigada também por esse convite maravilhoso. Eu sou sua fã. Obrigado, querida, obrigado. Bom, muito interessante, né? É legal. Quando a gente fala assim, vamos falar sobre fãs, as pessoas, mas tem profundidade um tema desse? Tem muita profundidade. É verdade. Isso é uma escolha de vida para muitas pessoas. Os exageros têm que ser reprimidos, né? As pessoas têm o direito de escolher seus ídolos e se espelharem neles. É o tal do benchmark que os americanos falam, né? Quer dizer, tem alguém, uma referência. A palavra certa é referência. Então, foi muito gostoso falar isso com vocês. Vocês não vão escapar de um momento duro do programa, que é a pergunta mais. A pergunta um pouco mais picante, um pouco mais. Eu vou lhe pegar uma água. Não, você fica quietinha aí. Deixa que eu pego pra você. E você imagina que a sua pergunta mais, eu acho, deve ser a respeito do seu ídolo, né? E no seu caso, a respeito de você. Mas então, por que, gente? Porque você é artista, ele não, né? Bom, mas tudo isso vai acontecer logo após o nosso intervalo comercial. O Vai está de volta. Hoje o tema é fãs. E olha que nós aprendemos sobre fãs. Tivemos aqui fãs dos mais variados, né? Tivemos aqui uma grande atriz e cantora que hoje faz sucesso no Brasil inteiro. Essa garotada é apaixonada nela, Mel Francoviak, né? Que tem que falar? Francoviak. E também um fã dos mais tarimbados que tem no país, talvez no mundo, desse grande artista que foi, né, infelizmente, Michael Jackson. O Leandro Lapagesse. Leandro Lapagesse contou para nós muitas histórias em relação ao Michael Jackson. E antes de falar comercial, eu falei que vocês não escapariam, como ninguém escapa aqui dentro do nosso programa, da pergunta mais. Eu não sei, é aleatório, não sei quem vai ser o primeiro. Fica à vontade. Mas vamos tornar o ambiente. O ambiente vai virar ambiente da pergunta mais. E vai ser você, Leandro. Guardamos a Mel para depois. Você escapou por mais alguns minutos. Bom, como nós imaginávamos, a sua pergunta vai ser referente ao seu ídolo. Né? Você falou bastante de Michael Jackson. E ele enfrentou na justiça americana 10 acusações. Desde pedofilia até sequestro de menor de idade. Ele chegou, inclusive, a fazer um acordo extrajudicial milionário em 1992. Com a família de um menino que o acusava de ter abusado sexualmente da criança. Isso tudo nunca abalou a sua admiração pelo cantor? Qual a sua opinião? O Leandro, tão fã do Michael Jackson, sobre todas essas acusações. Sim, não abalou em nada o que eu penso e o que eu sinto sobre ele. Esses processos aconteceram sim. Como você disse, ele fez um acordo extrajudicial em 1993. Esse menino dormia na cama dele, né? Dormiu. Não só esse menino, como vários outros, como várias crianças no mundo inteiro. E ele nunca escondeu isso. Nunca abusou de nenhuma da criança dele. Absolutamente.
ele foi inocentado de todas as acusações. Ele nunca deu nenhum indício dessas acusações. Então por que ele tem que fazer um acordo milionário se ele não tem culpa no cartório? Isso foi em 93. O pai do garoto, Jordi Chandler, fez uma chantagem com ele, disse que estava com ciúme, na verdade, dele, porque o filho estava vivendo mais com o Michael do que com ele. Eles eram separados, os pais do Jordi. Então a mãe adorava o Michael e o pai tinha ciúme, então o pai criou essa história, pediu dinheiro ao Michael. E Michael disse que não daria dinheiro nenhum e saiu essa notícia. E os advogados do Michael na época aconselharam ele a fazer esse acordo para que ele vivesse livre. Então Michael falou, o que eu tenho que fazer para sair desse inferno? É dinheiro que ele quer? Paga o cara. Dá dinheiro para ele. Então esse assunto não é nenhum tabu para mim. Eu falo disso abertamente com muito orgulho por ele, mesmo depois de ter passado por tudo isso, continuar fazendo tudo que ele fez pelas crianças do mundo inteiro. E é por isso que eu tenho muito orgulho de ser fã do Michael Jackson. Sua vez. Vamos lá, né? Você enfrenta? Né? Você parece, pelo pouco que eu te conheci, de ter personalidade. Você não é de fugir da raia, não, né? Aguarde esse intervalo comercial, porque vale a pena ver a pergunta para a nossa querida Mel. Já, já. Roberto Justus mais está de volta. Hoje estamos falando de fãs, um tema que foi muito mais, às vezes assim, abrangente do que eu até imaginaria. E temos aqui a atriz e cantora, sucesso do Rebeldes, Mel Fronkoviak. E o Leandro Lapagesse. Antes do intervalo comercial, fiz a pergunta a mais para o Leandro e saiu-se muito bem. Vamos ver se a nossa querida Mel vai se sair tão bem da pergunta que a produção preparou. Deixa bem claro para vocês. O apresentador qualquer coisa eu resolvo lá na saída, né? Isso é coisa dele, né? Fala com a produção depois. Mel, antes de tornar uma atriz conhecida, você participou em 2008 de um concurso promovido, ela já sabia que eu ia falar um negócio, por uma marca de lingerie para eleger o bumbum mais bonito do mundo. Pior é que ela ganhou, viu, gente? Você venceu a competição e ganhou grande exposição na mídia na época. Mas em entrevistas você não gosta de lembrar desse passado. Por que você não gosta? Eu nunca disse que não gostava, em primeiro lugar, enfim. E o concurso era para eleger a garota e o garoto propaganda da marca no mundo inteiro. Fiz campanha, um homem e uma menina. Eu fiz campanha no mundo todo, foi fantástico, fiz vários trabalhos lá fora. E no Brasil se popularizou como essa questão de bumbum mais bonito, enfim, a coisa veio esse foco para a preferência nacional. E não é que eu me incomode, é assim, você talvez entenda, porque é como atribuir a sua carreira aos seus relacionamentos e esquecer os 20 anos que você teve como publicitário, enfim, no mercado. É isso, assim, eu não tinha 20 anos de carreira, até porque na época eu tinha 21 anos. Mas eu tinha outras coisas. Essa menina de Pelotas, da qual nós falávamos no início, ela que escrevia e fazia jornalismo, tinha outras coisas a mostrar. Mas não tem problema nenhum perguntar, não. Você mostrou muito isso aqui hoje à noite, viu? Certo, que bom. Encerrando a pergunta a mais, já saiu muito bem, Obrigada. gostei. Que bom que nós pudemos tocar nesse assunto. Lógico, porque você pelo menos pôde... Mas quem assistiu esse programa hoje viu o conteúdo que tem aí, que obviamente quem não só isso, não esse programa, quem está vendo você fazer o que você está fazendo na sua carreira, né? Então, quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu que agradeço. Ilustrou, você brilhou, e você com o seu conhecimento de Michael Jackson, com o seu equilíbrio, gostei muito de ver um fã que realmente sabe o que está fazendo, sabe onde está pisando, e trouxe informações importantíssimas sobre o nosso tema. Agradecer a todos esses grandes artistas agora, né? Alguns e outros só fãs. Muito obrigado por todos vocês terem vindo aqui. Foi um tema muito bom, porque existem fãs que vivem tão intensamente o Dia dos Artistas que acabam se sentindo íntimos e criam ideais e acabam ultrapassando certos limites. Mas são muito bem-vindos os nossos admiradores, porque são por eles que nós trabalhamos e são eles que acabam fazendo com que nós, que estamos no mundo artístico, possamos ter sucesso. No r7.com/justus você pode dar a sua opinião e rever o nosso programa. Boa noite, até semana que vem, que vamos ter um novo tema para vocês. Valeu!